Aleluia, glória a Deus. Você pode levantar suas mãos aos céus e por um pouco de tempo render graças mais ao Senhor por essa noite, por este culto. Graças te damos, Senhor, porque nós viemos a este lugar, porque te amamos, porque consideramos a tua presença, consideramos a tua palavra, e é por causa de você, Senhor, que estamos aqui. Seja exaltado com as nossas vidas, seja exaltado com a nossa adoração. Oh Espírito Santo, nós te amamos e nós queremos te dar liberdade neste culto, para nos ensinar, para nos motivar, para nos corrigir e para fazer tudo aquilo que está no teu coração. Não vamos receber apenas a palavra que gostamos de ouvir, mas a palavra que precisamos. E vamos fazer um compromisso contigo, de não sermos apenas ouvintes, mas praticantes de cada uma das tuas verdades, porque somente assim, Senhor, sairemos daqui não apenas informados, mas sairemos inspirados, sairemos transformados, sairemos diferentes da forma que nós entramos. Você tem liberdade, Espírito Santo, em nome de Jesus. Se você crê, dá um amém bem forte. Glória a Deus. Pode se assentar, mas não sem aplaudir essa equipe maravilhosa aqui do nosso Ministério de Música. Que bênção, gente. Aleluia. Não sei você, mas eu já fui tremendamente abençoado só em estar adorando com vocês. E de fato os rumores que eu escuto dessa igreja, de ser uma igreja afogueada, de ser uma igreja intensa nas coisas do Espírito, estão se confirmando. Quero dizer que para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês. Como já foi falado, meu nome é Edilson de Lira. Eu costumava dizer que além de pastor em Petrolina, também era médico nas horas vagas, já que essa também é minha formação acadêmica. Na UFPE, em Recife, estudei medicina, mas há mais ou menos 7 anos eu deixei de exercer a medicina para me dedicar exclusivamente ao pastoreio. E se você de alguma forma não me conhecia, ainda não se conectou conosco, você pode obviamente nos seguir nas redes sociais, Edilson de Lira, no Instagram, no YouTube. No YouTube nós temos um programa de leitura da Bíblia em um ano, chamado Bíblia Todo Dia. Se você ainda não leu toda a Bíblia, com 10 minutos diários de vídeo, mais 20 de leitura, porque você tem que fazer a sua parte também. Você vai estar em um ano lendo e entendendo toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Então procura, se você ainda não se inscreveu, divulga para outras pessoas. Nós já temos milhões de pessoas que viram pelo menos um dos vídeos do Bíblia Todo Dia. Mas nós temos também um site, edilsondelira.com, e além de alguns conteúdos gratuitos, temos uma plataforma de mentoria chamada Maximize. E a visão dessa plataforma é poder inspirar todos os setores da sociedade através do desenvolvimento de líderes com os valores e com o poder do reino de Deus. É uma mentoria para liderança, não apenas liderança no contexto de igreja, no contexto eclesiástico, porque os princípios de liderança ensinados na Bíblia, eu costumo dizer que são como as leis da natureza. A lei da gravidade, por exemplo, se eu tropeçar aqui nessa plataforma, não vai perguntar minha idade, não vai perguntar se eu sou pastor, ou se eu sou novo convertido ou mesmo ateu. Ela funciona comigo como funciona com qualquer outra pessoa. Ela é uma lei universal. E assim como existem leis universais na física, na química, na biologia, também existem leis e princípios de liderança, que se você utiliza na igreja, num departamento que você lidera, a igreja vai avançar. Usamos esses princípios há 12 anos na igreja que eu pastoreio, que inicialmente era uma comunidade de 130 pessoas, e hoje somos 3.880 membros,
além de mais de 60 obras espalhadas pelo sertão do Nordeste, mas também em outras nações, como na Bolívia, como na Austrália e em outras igrejas que estamos plantando. Mas esses mesmos princípios também podem ser usados na política, também podem ser usados nos negócios, também podem ser usados na educação, também podem ser usados em todas as outras áreas e vão fazer você prosperar, você avançar. Então, se você quer aprender um pouco mais, você pode ir através do nosso site ou mesmo baixar o nosso aplicativo maximize.br e assinar com um valor de R$ 29,90 mensais, menos de R$ 1 por dia. Você vai ganhar um login, uma senha e vai ter acesso a vários cursos, vários vídeos que eu tenho certeza que podem ajudar você a transformar você no melhor você que você pode ser. Amém? Fechando esse parêntese publicitário, eu queria que você pudesse acompanhar comigo a sua Bíblia em 1 aos Coríntios, no capítulo 15 e versículo 33. Quantos amam a palavra de Deus aqui? Então você vai amar essa noite. Eu quero dizer antes de qualquer coisa, e isso não é um chavão de pregador, que existe um milagre disponível para você. Eu vou dizer desse lado aqui, talvez você fique mais animado. Existe um milagre disponível para você hoje. Existe um milagre disponível para você nessa noite. Esse milagre está mais perto do que você imagina. Esse milagre provavelmente está bem do seu lado. Se eu puder dar um tema para essa mensagem, e é uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração para levar pelo corpo de Cristo, dentro e fora do Brasil, o tema é o milagre da parceria. Diga comigo, há um milagre nas conexões que Deus me proporciona. Talvez alguns não entendam logo de cara, mas você vai entender essa mensagem até o final. Eu quero já te advertir que se você é o tipo de pessoa que acha que vai chegar lá, que vai alcançar o chamado da sua vida, que vai alcançar o sucesso sozinho, essa mensagem não é para você. Então fica à vontade, você pode ir na paz do Senhor. A gente se vê talvez amanhã no curso de oração, porque essa mensagem é para aquelas pessoas que entendem que não vão cumprir o seu propósito sozinhas, que precisam de outras pessoas, que de fato tem milagres de Deus disponíveis para você através das conexões que Ele te apresenta. Essa mensagem é para pessoas que entendem que todo resultado na sua vida é consequência de uma parceria. Todo resultado na sua vida é consequência de uma parceria. E eu vou tentar responder rapidamente a 3 perguntas. A primeira delas é como nasce uma parceria divina. Depois vamos falar sobre como acaba uma parceria divina. E por último, qual é a melhor forma de nós estabelecermos parcerias. Você pode chamar de associações, você pode chamar de conexões, mas eu quero trazer para você que na natureza, todo nascimento é resultado de um relacionamento. A gente vê isso desde o livro de Gênesis. Deus criou macho e fêmea, e então nós temos uma parceria e acontece um nascimento. Mas assim como Jesus usava as realidades naturais, as realidades da biologia, as realidades da agricultura, as realidades sociais, para trazer verdades espirituais, nós entendemos que na dimensão espiritual, todo fruto, todo resultado na nossa vida é consequência de uma parceria. Sua vida é um resultado das suas parcerias. Eu gosto de dizer que as suas associações vão determinar as suas assimilações. Em outras palavras, você vai ficar parecido com as pessoas com quem você convive. Se eu pegar o teu celular e ver os teus 10 contatos mais frequentes, eu posso te dizer com um certo grau de certeza onde você vai chegar nos próximos 5 anos da sua vida.
Porque cada parceria que nós temos, cada relacionamento que nós estabelecemos, é como um elevador que você pega. Quando você entra em um elevador, ou você vai subir, ou você vai descer, mas você nunca fica no mesmo nível, e você nunca se conecta com uma pessoa para permanecer no mesmo nível. Essa pessoa vai fazer você subir, ou essa pessoa vai fazer você descer. Então é importante a gente entender muito bem com quem nós estamos nos conectando. 1 Coríntios, no capítulo 15, e versículo 33, Paulo traz uma advertência para aquela igreja e diz: não vos enganeis, as más conversações ou as más companhias corrompem os bons costumes. Se ele diz não vos enganeis, é porque havia uma tendência naquele povo em se enganar nisso, e muitas vezes há uma tendência em nós também. Tem gente que diz, eu não me influencio assim tão fácil. Não se engane, todos nós somos influenciáveis. Você é influenciado por aquilo que você escuta, você é influenciado por aquilo que você vê, por aquilo que você lê, pelas pessoas com quem você convive. Agora, a boa notícia é que você pode escolher debaixo de que influência você vai ficar. Porque a mesma Bíblia que diz aqui em 1 Coríntios 15, 33, que as más companhias corrompem, degradam os bons costumes, também diz em Provérbios, no capítulo 13 e versículo 20, você nem precisa abrir, somente anota se você quiser, que aquele que anda com os sábios vai se tornar sábio. Então existem coisas negativas e coisas positivas que podemos absorver de uma parceria, de uma associação. Agora guarda muito bem o que eu vou te dizer agora. Deus depositou uma parte do teu destino na vida de outras pessoas. Eu vou dizer de novo para você pensar um pouco. Uma parte do teu destino está depositado na vida de uma outra pessoa. E se você não descobrir quem é essa pessoa, você nunca vai descobrir essa parte do teu destino, você nunca vai cumpri-lo. Deixa eu dizer de uma outra forma, uma parte da visão de Deus para a sua vida vai ser revelada através de outra pessoa. E se você não descobrir quem é essa pessoa, você nunca vai enxergar essa parte da visão de Deus para você. Ele não te mostra tudo diretamente, ele faz através de outros. Agora, uma parte da unção de Deus para a sua vida vai ser transmitida por uma outra pessoa. E se você não descobrir quem é essa pessoa, você nunca vai andar neste nível de unção que Deus quer para você. Eliseu tinha um Elias, Timóteo tem um Paulo. Quem é que Deus tem para você? Quais são as parcerias que Ele te deu para depositar partes da unção do Senhor para você? Deixa eu dizer de uma outra forma, se você ainda não entendeu, uma parte da missão de Deus para a sua vida só vai fazer sentido por causa de outras pessoas. E se você não descobrir quem são essas pessoas, provavelmente você não vai descobrir o seu propósito, a sua missão, a sua causa aqui nessa terra. Antes de Deus te dar um chamado, Deus te dá um povo. E quando você descobre quem é esse povo, você começa a entender com mais facilidade qual é o teu chamado. Amém? A primeira observação que Deus fez ao criar o homem, depois de ter dado a ele autoridade, depois de ter dado a ele domínio, está lá em Gênesis 2,18. Deus fez o homem e então ele olha e diz: não é bom que o homem esteja... E deixa eu te dizer, ele não está falando somente sobre casamento. Ele está constatando que você não foi criado para estar sozinho, que a vida não foi feita para se viver sozinha. É por isso que nós estamos reunidos nesse lugar maravilhoso, chamado igreja. Agora, eu vou te provar isso, e nós não vamos ter tempo para navegar em tantos versículos assim, mas você pode pesquisar na sua Bíblia e descobrir que de Gênesis a Apocalipse, ninguém ungiu-se a si mesmo para alguma coisa. Todo mundo foi ungido por uma outra pessoa.
De Gênesis a Apocalipse, seja no Antigo, seja no Novo Testamento, ninguém se consagrou a si mesmo para nenhum ministério. De Gênesis a Apocalipse, ninguém enviou-se a si mesmo para uma missão, para algum propósito específico. Ninguém reconheceu-se a si mesmo pastor. Ninguém nomeou-se a si mesmo líder. E para não ficar como mentiroso aqui diante de vocês, tem uma pessoa que disse: eu subirei. E você sabe o final dela. Porque com Deus nós não falamos como o diabo dizia: eu subirei. Nós falamos como Josué e Caleb disseram: subamos. É um trabalho conjunto, é um trabalho de parcerias, é um trabalho em unidade. Até mesmo Deus, que é soberano, que é autossuficiente, deixou o auge da sua criação para ser uma obra conjunta. Ele não disse: haja homem, ele disse: façamos. E as melhores coisas da sua vida não são as coisas que você apenas declara pela fé: haja, seja, produza, frutifique. São as coisas que você diz: façamos. São as coisas que você cria em conjunto, são as coisas que você cria com as parcerias que Deus te deu. Tem alguém entendendo alguma coisa aqui? Deixa eu dizer algo para você: as grandes transformações de vida na Bíblia sempre foram resultados de parcerias. E eu sei que você conhece cada uma dessas histórias. Paulo, sem Barnabé, teria sido um rejeitado pelos discípulos. Eliseu, sem Elias, teria sido um simples agricultor. Moisés, sem Jetro, teria sido um mero foragido no deserto. Ruth, sem Noemi, seria uma viúva sem filhos, mas com Noemi entrou na genealogia de Jesus Cristo. Timóteo, sem Paulo, teria sido mais um jovem qualquer. E eu poderia dar muitos outros exemplos para te provar também que as grandes tragédias de vida na Bíblia foram resultados de parcerias. Sansão, sem Dalila, teria sido um grande herói. E o que dizer, por exemplo, das mulheres que a Bíblia diz que corromperam o coração de Salomão? Ou o que dizer dos 10 espias, lá do livro de Números, que com o seu relatório negativo destruíram uma geração inteira? Eu sei que você conhece essa história. Nós estamos falando de Josué, Caleb, quem mais? Foram 12. Eu citei 2. Fala, por favor, o nome do terceiro, do quarto, do quinto. Já parou para perceber que tem nomes que a gente não lembra na história, mas você é daqueles que vai ser lembrado? 10 estragaram uma geração inteira. Agora, deixa eu apresentar um princípio em todos esses exemplos que eu te dei. Quando Deus quer abençoar a tua vida, quando Deus quer gerar um rompimento em você, quando Deus quer te promover, quando Deus quer multiplicar algo em você, Ele te apresenta uma pessoa. Eu vou dizer de novo para você pensar um pouco nisso. Quando Deus quer te abençoar, Ele te apresenta uma pessoa. Guarda isso como um princípio. Antes de Deus te colocar em Canaã, Ele sempre vai te apresentar alguém que já provou as uvas daquela terra de Canaã. Deixa eu dar um exemplo mais prático para você entender. Nós vemos pessoas dizendo: Senhor, eu preciso de prosperidade, eu preciso de uma resposta financeira. E a gente espera que muitas vezes a resposta de Deus venha com um saldo sobrenatural de 1 milhão na sua conta. Mas a resposta financeira que Deus dá a você, muitas vezes é a oportunidade de conviver com alguém que está crescendo financeiramente, debaixo de integridade, debaixo de generosidade, alguém que já está provando das uvas da terra que Deus prometeu você pisar também. O que é que a gente faz normalmente quando Deus apresenta para a gente uma pessoa que já está vivendo aquilo que a gente crê que Deus nos chamou para viver também?
A resposta correta seria: eu quero aprender os caminhos dessa pessoa. Eu quero ser discipulado, eu quero ser mentoreado, eu quero fazer perguntas, eu quero receber da unção. Mas a resposta mais frequente não é essa. A gente tende a invejar, a gente tende a criticar. Você está orando por uma restauração no seu casamento. Senhor, muda o coração do meu esposo. E aí Deus te apresenta uma mulher de Deus, casada, com um bom casamento. E você pode aprender os caminhos daquela mulher, mas ao invés disso você diz: eu não gosto de gente que parece que o casamento é perfeito. Eu não gosto de gente que parece que não tem problema financeiro. Eu só me associo com gente que faz o meu tipo. Mas ao invés disso você deveria se associar com gente que faz o teu destino, com gente que faz o teu propósito. Deixa eu dizer algo para você entender muito bem o que Deus está ministrando ao teu coração hoje. Às vezes, Deus envia o que você precisa na embalagem que você não gosta. Às vezes você vai achar a pessoa jovem demais, velha demais, culta demais, iletrada demais, rica demais, pobre demais, informal demais, brincalhona demais, séria demais. Mas você não deve se associar com pessoas que fazem o teu tipo, mas com pessoas que estão conectadas com o teu futuro. Amém? Agora, eu quero que você entenda que da mesma forma que quando Deus quer te abençoar, Ele apresenta uma pessoa. Quando o diabo quer destruir a tua vida, quando ele quer paralisar uma estação, quando ele quer travar você, ele também te apresenta uma pessoa. Eu poderia dar vários exemplos. Ele apresentou a mulher de Potifar a José. Ele apresentou o rei Acabe ao rei Jeosafá. E o que nós aprendemos é que a gente não deve escutar o conselho de quem está caído nos mesmos problemas que a gente. Você já viu mulheres com problemas conjugais se aconselhando com mulheres que estão divorciadas ou que estão no terceiro, no quinto casamento? Qual é o conselho que essa mulher vai dar para você? Você precisa procurar pessoas não que estão compatíveis com o teu passado, mas pessoas que estão compatíveis com o teu futuro. Porque o diabo sempre vai usar o teu passado para paralisar o teu presente. Dizendo: eu entendo você, eu sei de onde você veio, eu conheço a tua história. Mas Deus sempre vai usar o teu futuro para acelerar o teu presente. Pessoas que não estão compatíveis com o teu passado, que não vão somente alisar você e dizer: tudo bem, eu entendo, eu sei de onde você veio, mas que vão puxar você para o seu destino e dizer: ei, tem algo novo para você, tem promessas maiores, eu sei que há um potencial na tua vida, e despertar o propósito que Deus plantou dentro de você. Vamos para a primeira pergunta: como nasce uma parceria divina? Como começam essas conexões? E se a gente quer ensinar sobre parceria, nós precisamos aprender tendo como exemplo a primeira parceria de toda a Bíblia. O primeiro relacionamento humano da história. Quem foi? Adão e Eva. Quem aqui conhece a história de Adão e Eva? Gente, Adão e Eva, eu estou perguntando. Quem aqui conhece a história de Adão e Eva? Glória a Deus, estamos numa igreja. Como foi que começou o relacionamento? Você conhece a história. A Bíblia diz que Deus faz o homem cair em um sono profundo. Como médico, posso dizer que foi o primeiro procedimento de anestesia da história da humanidade. Depois ele faz também a primeira cirurgia da história. Ele tira uma costela de Adão, e da costela de Adão ele cria Eva, a sua futura esposa. Adão acorda e Adão faz uma aliança com ela. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Por que Deus tinha que tirar uma costela de Adão? Quantos aqui concordam comigo que Deus poderia ter criado a mulher do pó da terra? Quem aqui concorda comigo que Deus poderia criar a mulher de um galho de árvore? Mulheres, segurem as pedras e entendam o que eu estou dizendo. Se você está em dúvida na pergunta que eu fiz, Deus é onipotente. Então Ele poderia. Mas Ele fez Adão passar por um procedimento. E se alguém aqui já fraturou uma costela, sabe como faz falta? Que era precioso. E algumas pessoas vão dizer: Deus criou a mulher da costela do homem,
para que a mulher nem ficasse acima do homem, nem ficasse abaixo do homem, mas ficasse lado a lado com o homem. Eu entendo que em certa parte está correto, não tem nada de antibíblico nessa afirmação, mas eu acredito que tem algo a mais aqui. Algumas pessoas vão dizer, Deus criou a mulher da costela do homem, porque a costela é o osso que está mais próximo do coração, que protege o coração do homem, e a mulher também está ligada ao coração do homem, e isso fica muito bonito, muito poético, especialmente se a gente estiver num culto de casais, com um teclado ao fundo, enquanto eu falo essas coisas. Mas não é somente isso. Deus estava ensinando um princípio sobre como as parcerias nascem. Quando Adão acorda do seu sono, ele olha para a mulher e diz algo que provavelmente você se lembra: esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Deus estava ensinando um princípio sobre parceria. Quer que uma parceria nasça, então deixa algo precioso sair de você para fazer parte daquela outra pessoa. Não foi criado do nada, não foi criado do acaso, tem algo meu naquela pessoa, e hoje nós temos uma conexão. O problema é que muitas vezes a gente quer fazer parcerias, a gente quer fazer saques, onde a gente nunca fez depósitos. O problema é que a nossa mentalidade muitas vezes não quer nos tornar parceiros de uma igreja, quer nos tornar clientes de uma igreja, consumidores. Mas quando nós olhamos para a Bíblia em Atos no capítulo 2, ela fala que na igreja de Jerusalém eles se dedicavam, eles se entregavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, às orações. Não tem a ver somente com algo para você consumir, tem a ver com algo que você vai entregar. Na verdade, a Bíblia ensina sobre discipulado e não sobre parasitismo. O parasita quer aquilo que está na sua mão, o discípulo quer aquilo que está no seu coração. Discipulado não tem a ver somente com aquilo que você vai ganhar, discipulado tem a ver com quem você vai se tornar. Um discípulo não é um cliente do seu dom, não é um mero consumidor do seu potencial, não é apenas um fã. A nossa geração é uma geração de muitos seguidores. É fácil você criar uma rede social e de repente milhares de pessoas estão te seguindo, se você fizer um bom planejamento, uma gestão de redes sociais. Mas quando nós olhamos, por exemplo, para Elias e Eliseu, a Bíblia não diz que somente Eliseu seguia Elias, mas Eliseu seguia e servia Elias. Nós vemos muitos seguidores, mas a Bíblia está chamando servidores. E eu sei que muitos não se empolgam com isso. Talvez não tenha muita gente hoje caindo na unção, correndo no Espírito, mas a sua carreira pode correr em Deus, se você entender esse ensinamento. Deus está procurando seguidores. Uma vez alguém chegou para mim e disse: pastor, eu quero me associar com você. Estou aqui com esse HD, que você passasse todas as mensagens que você tem, tudo que você está escrevendo, tudo que você já gravou, e eu quero sugar tudo. E eu perguntei: você é um discípulo ou um parasita? Nós queremos sugar, nós queremos receber, mas o Senhor está dizendo, para que uma parceria comece, algo tem que ser liberado da sua parte primeiro. Veja o que a Bíblia diz, por exemplo, em Filipenses, no capítulo 1, queria que você abrisse comigo, só para você não dizer que eu não abri a Bíblia hoje. Filipenses capítulo 1 e versículo 6. Filipenses capítulo 1 e versículo 6, a Bíblia diz o seguinte: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo. É justo que eu assim me sinta a respeito de vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deixa eu te perguntar aqui, quantos gostariam de participar da graça de Deus que estava sobre o apóstolo Paulo? Eu não estou falando do seu ministro favorito desses dias, eu estou falando do apóstolo Paulo, do homem que escreveu mais de um terço do Novo Testamento, que viu Jesus Cristo ressuscitado. Quem aqui queria participar da graça do apóstolo Paulo? Quem aqui queria ter uma parceria com o apóstolo Paulo?
Agora, ser parceiro do apóstolo Paulo naqueles dias não trazia muito glamour. Ser parceiro do apóstolo Paulo naqueles dias não ia te dar muitos seguidores na rede social, talvez não fosse te dar muitos aplausos. E o problema é que muitas vezes a nossa geração tem barateado o preço do discipulado. Muitas vezes nós somos, talvez seja só um problema lá de Petrolina, lá do Nordeste, talvez não aconteça aqui no Sudeste, mas muitas vezes nós somos crentes de porcelana. Nós não aguentamos ouvir um não aguentamos receber uma correção, mas nós não podemos deixar o politicamente correto corromper a igreja. Eu não estou falando aqui sobre as pessoas serem grosseiras, mas muitos que dizem, onde está o amor? Eu queria viver nos dias de Jesus. Esquecem que, por exemplo, Jesus olhou para Pedro e certa vez disse, para trás de mim, Satanás. Se você ainda não foi chamado de Satanás pelo seu pastor, pode ter certeza que Jesus era mais duro do que ele. Não é que Deus não queira chamar todo mundo, Ele só não quer chamar de qualquer jeito. A salvação, a graça, é de graça, mas a maturidade é muito cara. A parceria tem um preço. Agora, quando a gente olha para essas parcerias que nasceram, eu quero fazer algumas perguntas para você. O que é que faz quando você olha para a Bíblia, e eu não sei se você tem a mesma curiosidade que eu, uma pessoa largar tudo para seguir alguém? Por exemplo, alguém queimar os bois para seguir o profeta, ou alguém largar o barco cheio de peixes para seguir a Jesus. O que fez, por exemplo, Timóteo gastar a sua juventude viajando para entregar capas e livros para um velho preso, sentenciado a ser decapitado. O que fez, por exemplo, Eliseu largar uma profissão estável na agricultura e de repente passar anos, alguns historiadores dizem que foram 20 anos, lavando as mãos e os pés de um senhor, um profeta que ele tinha acabado de conhecer. O que faz a gente ver essas parcerias, esses laços que superam muitas vezes até laços de sangue serem estabelecidos? E eu vou te dar a resposta. A resposta é que existem pessoas que curiosamente exalam o cheiro do nosso futuro. E nós somos atraídos a essas pessoas porque nós estamos sendo atraídos ao nosso destino profético, porque nós estamos sendo atraídos ao nosso futuro. Nós somos atraídos por algumas pessoas porque nós somos atraídos ao nosso destino. Quando Jesus chamou Pedro, eu gosto dessa passagem da pesca maravilhosa, ele diz, vinde após mim e eu o farei pescador de homens. Ele não disse, vou te dar muito peixe. Ele não disse, vou te dar alguma coisa, vou te dar um título. Não tinha a ver somente com o que ele ganha, tinha a ver com quem ele se torna. Agora, muito cuidado, porque de todas essas histórias que eu falei, se nós olharmos, por exemplo, e o tempo não vai nos permitir, 1 Reis, no capítulo 19, dos versículos 19 a 21, você pode ler na sua casa, o momento em que Eliseu foi chamado pelo profeta Elias, não foi um momento gravado com efeitos especiais. Porque muitas vezes, guarda esse princípio, quando um mentor é enviado por Deus para lançar um manto sobre você, isso não acontece de forma extraordinária. Isso acontece de uma forma aparentemente simples. Não tem uma voz do céu dizendo, esta é a associação divina para você. Ouça o que ele tem a dizer. E a gente precisa ficar muito sensível para não se distrair quando Deus apresenta um mentor, quando Deus apresenta uma oportunidade de parceria para as nossas vidas. Não fique distraído, não fique distraído, porque o acesso a um mentor, assim como todos esses exemplos, vai exigir de você que você queime algumas coisas para poder desfrutar desses acessos. Eu lembro que a gente teve a honra de poder se associar com o apóstolo Bud, e se você quisesse estar perto dele,
você precisava queimar a incredulidade da sua boca. Você não podia falar incredulidade perto dele. Havia um preço para aquela parceria, e o preço era sempre falar positivo. E muitas vezes nós não desfrutamos das parcerias que Deus coloca para nós, porque nós não entendemos o que nós precisamos queimar. Mas não deixe o excesso de passado na sua vida contaminar a sua capacidade de enxergar o seu futuro. Quando a gente olha para a Bíblia, e se a gente olhar para a nossa história também, para a nossa vida, nós vamos ver que a Bíblia e a vida é cheia de histórias de alguém que poderia ter sido, poderia ter feito, poderia ter chegado. Talvez você lembre de alguém agora, da sua convivência, e você pode estar dizendo: essa pessoa poderia ter sido um grande pastor, esse homem poderia ter sido um grande ministro, poderia ter sido um grande missionário, essa pessoa poderia ter sido um grande empresário, essa pessoa poderia ter sido um grande homem, uma grande mulher de Deus. Quem poderia ter sido, por exemplo, o jovem rico? A Bíblia fala dele em Mateus no capítulo 19, e resumindo a história do jovem rico, ele ficou tão apegado ao que ele tinha, que ele não percebeu, nunca descobriu o que ele poderia ter. Às vezes a gente está tão apegado àquilo que a gente tem, que a gente não descobre o que a gente poderia ter. A parceria com Jesus tinha um preço para aquele jovem rico, que era confiar menos em suas posses. Quem poderia ter sido Simão o mágico? Em Atos no capítulo 8, fala sobre ele. Teve uma oportunidade de chegar próximo aos apóstolos, mas ele ficou tão apegado a quem ele era, ficou tão apegado ao seu ego, que ele nunca descobriu quem ele poderia ser. E às vezes a gente é tão apegado aos nossos títulos, às nossas posições, que a gente nunca descobre as posições que Deus queria nos colocar no futuro. Para Simão, o discipulado tinha um preço: abandonar as motivações erradas para poder estar com os apóstolos. E quantos a gente não conhece, como eu já disse, e a gente pensa: esse poderia ter sido um grande homem, um grande ministro, um grande missionário. Agora, talvez até algum rosto tenha aparecido aí na sua mente enquanto eu falei essas coisas. E se você olhar todas essas pessoas na Bíblia e na sua vida, você vai encontrar um motivo em comum a todos eles: uma parceria em algum momento da vida deles que não foi honrada. Uma oportunidade de discipulado que foi desprezada. Satanás, por exemplo, preferiu ser o senhor do inferno do que ser servo no céu. E às vezes o nosso orgulho e o nosso ego podem nos tornar reis apenas das nossas feridas, das nossas mediocridades. Mais uma vez, os dons e os chamados são de graça, mas a qualificação e a maturidade são muito caras. Existe um preço para termos as parcerias que Deus coloca diante de nossas vidas, e você está aqui para aprender a desfrutar corretamente do milagre da parceria. Mas a gente disse que responderia uma segunda pergunta: como acaba uma parceria? Porque não se engane, nem todo adeus na sua vida é ruim. Algumas partidas são até saudáveis. Terminar estações é tão importante quanto começá-las. Poucas pessoas aprendem a começar parcerias, e menos ainda aprendem a terminar parcerias corretamente. E hoje eu vou ensinar você também a terminar algumas parcerias. E eu quero te dizer, antes de qualquer coisa, que quando alguém sai da sua vida, quando uma parceria acaba, normalmente essa pessoa que saiu está em uma de 3 categorias. Ou essa pessoa é o homem mau, ou é o insensato, ou é o sábio. Diga comigo: o mau, o insensato e o sábio. Eu quero começar com o sábio, porque a gente tem a tendência de pensar que o sábio é sempre a gente. Mas às vezes, o sábio é aquele que se afastou de você, porque você em alguma área da vida está sendo mau ou insensato. Então, parafraseando o apóstolo Paulo, eu diria: examine-se, pois, o homem a si mesmo.
toda vez que alguém decide se afastar da sua vida, porque talvez ela esteja se afastando por sabedoria. Às vezes a gente não honra o suficiente uma parceria que Deus ofereceu. Às vezes a gente não reconhece, e aquilo que a gente não reconhece sai da nossa vida. Às vezes não expressamos gratidão. Nós supervisionamos muitas igrejas, muitos ministérios, nós mentoreamos ministérios de outras denominações. E eu já vi despedidas de pastores, onde a igreja chora, onde palavras de gratidão são ditas, mas palavras que nunca foram ditas enquanto aquele pastor pastoreava. E a gente tem uma tendência de reconhecer somente quando está saindo da nossa vida. Eu já participei de muitos velórios, e eu já vi pessoas falando com um defunto, como se estivesse falando com alguém, só tem um corpo ali, e expressando, por exemplo, que deveriam ter sido mais gratos, arrependidos porque não falaram alguma palavra, mas eu nunca vi uma pessoa arrependida numa despedida por ter sido grata demais. Eu estou arrependido porque eu reconheci tanto como você era importante, eu deveria ter falado menos. Nunca vi. Algumas pessoas dizem, não, pastor, mas eu tenho gratidão aqui dentro no meu coração. E eu digo, está tão dentro que só você vê. Porque guarda o que eu vou te dizer agora. Gratidão é algo que começa dentro, mas sempre vai extravasar em palavras, ações e sementes. Toda gratidão na sua vida começa dentro, mas em algum momento precisa extravasar em palavras, em ações e em sementes. Comece a reconhecer mais. Examine as pessoas que Deus colocou perto de você. Examine os mentores, os discipuladores, os líderes, e comece a reconhecer. Talvez você nunca tenha reconhecido, porque você acha que é a obrigação da sua esposa fazer para você almoço todos os dias. Eu esperava um amém de pelo menos uma mulher dentro dessa igreja. Mas você precisa aprender a reconhecer as coisas que parece que é a obrigação o teu pastor se dedicar para ministrar para você todos os domingos. Mas não é. Essa é uma noite, meu irmão, para você reconhecer aquilo que Deus já tem colocado, porque existe um milagre disponível para você, e esse milagre está nas parcerias que Ele já te apresentou. Agora vamos falar do homem mau. Eu disse que quando alguém sai da sua vida, pode ser o sábio, pode ser o insensato e pode ser o mau. E por mais que eu ame o ser humano, por mais que eu acredite na transformação do ser humano, existem pessoas que têm caráter maligno. No Nordeste nós dizemos que tem gente que é gente ruim. Eu não sei se você usa essa expressão aqui. E eu poderia sair dando muitos versículos para você. Atos no capítulo 20, versículo 29. O apóstolo Paulo disse, no meio de vocês vão surgir lobos devoradores no meio dos cordeiros. 1 Coríntios 5, do 9 ao 11, Paulo fala sobre os falsos irmãos, sobre os falsos crentes. E a Bíblia diz, com esses você não deve nem comer. Pastor, cadê o amor? Está na Bíblia. Se você não gostar do que eu estou falando, rasga esse versículo da sua Bíblia. Mas eu já vou te dizer, você vai ter que rasgar muitos outros versículos também. Talvez a sua Bíblia fique muito mais leve. Porque se a gente olha, por exemplo, para 1 João, no capítulo 2, versículos 19 a 20, João fala que a unção vai nos ajudar a reconhecer as pessoas que a gente deve se afastar. Em outras palavras, a gente deve considerar as percepções do Espírito. Em 3 João, capítulo único, de 9 a 10, ele chega a citar o nome de uma pessoa mau, Diótrefes, e diz que ele quer exercer a primazia. Em outras palavras, alguém, e só acontecia nos tempos do apóstolo João, que quer usar você apenas como um trampolim para se promover. E a Bíblia fala sobre nos afastarmos dessas pessoas. Agora, um princípio sobre o mal, sobre o homem ou a mulher má, é que a Bíblia mostra que às vezes as más influências não vão sair da sua vida espontaneamente. Você vai precisar expulsar da sua vida. E eu sei que quando a gente fala isso, tem gente que pensa, pastor, mas e o amor?
Pastor, mas se eu me afastar dessa pessoa e eu magoar essa pessoa, deixa eu fazer uma outra pergunta para você. E se você não se afastar dessa pessoa e você magoar o seu destino? Se você não se afastar dessa pessoa e essa pessoa contaminar a tua fé, essa pessoa contaminar o teu propósito. Está ficando animado aqui. Deixa eu falar sobre o insensato por último. Porque algumas pessoas vão sair da sua influência, vão sair de uma parceria com você, às vezes por não terem entendido o propósito de Deus em você para a vida dessas pessoas. Eu disse que o sábio a gente deve buscar, o mal a gente deve afastar. O insensato muitas vezes precisa ser ensinado, precisa ser advertido. E guarda o que eu vou te dizer agora, eu já vi muitos milagres. Apesar disso não ser comum no meu ministério, eu já orei por um cego e esse cego passou a ver. Uma única vez na minha vida, mas já aconteceu. Eu já vi pessoas levantarem de cadeiras de rodas. E eu não quero estabelecer uma doutrina aqui. Eu amo milagres, sejam de cura, sejam de prosperidade, mas para mim, opinião pessoal, o maior milagre de todos é o milagre de transformar um tolo num sábio. E a distância entre um tolo e um sábio se chama parceria. A distância entre um tolo e um sábio se chama mentoria. É por isso que a Bíblia disse, a gente citou, que aquele que anda com o sábio vai se tornar cada vez mais sábio. Deus está te dando uma oportunidade hoje de crescer. Amém. Mas você nunca vai conseguir manter por perto uma pessoa que não reconhece Deus na sua vida, que não reconhece o propósito, que não reconhece o chamado. Pessoas vão ser insensatas e se afastar de você, às vezes, por amar o mundo. O apóstolo Paulo fala de um homem chamado Demas. Em Filipenses 1:24, ele diz: Demas é meu cooperador. Mas mais na frente, em 2 Timóteo 4:10, uma das últimas cartas do apóstolo, ele diz: Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Algumas pessoas vão se afastar de você mesmo porque elas amam o mundo e o que há no mundo. Mas você não pode continuar naquelas pessoas. Se continuar com elas, significa estar no mundo com elas. Você precisa seguir o seu propósito. Algumas pessoas vão se afastar de você por amar a fase anterior da sua vida e não a fase que Deus está te trazendo agora. Eu poderia dar o exemplo de João Marcos. Quem foi João Marcos? Um companheiro de viagens do apóstolo Paulo. Eles passaram por uma ilha chamada Chipre. E quando eles passaram por aquela ilha, coisas maravilhosas aconteceram. Quando Paulo decidiu partir, João Marcos estava tão confortável com o que estava acontecendo ali, que ele disse: eu vou ficar por aqui mesmo. Mas Paulo não disse: olha, eu vou ficar com você, custe o que custar, eu vou desistir do meu propósito. Não, 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 se você quer ficar, eu vou continuar. Algumas pessoas vão se habituar com você na fase que você estava e não na fase que você está agora. E vão querer puxar você para o seu passado. Por último, algumas pessoas são insensatas e não vão manter uma parceria com você porque não vão entender o preço do discipulado. A Bíblia diz em Lucas no capítulo 9, e enquanto você abre comigo Lucas capítulo 9, versículo 61, eu queria chamar o Ministério de Música só para você ter a impressão que está acabando. Lucas capítulo 9 e versículo 61. A Bíblia diz: ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-se da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Se você voltar um pouquinho mais no versículo 57, vamos ver um outro insensato. A Bíblia diz: quando andavam pelo caminho, um homem, entre parênteses, na versão do pastor Edilson de Lira, insensato, lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos,
mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. O que Jesus estava dizendo aqui? Jesus estava dizendo que não tinha casa? Não. Porque, por exemplo, a Bíblia diz no Evangelho de Mateus, que quando Jesus estava em Cafarnaum, na sua casa, as multidões foram até ele. Eu estive algumas semanas atrás, passando por Cafarnaum, passamos por Israel e saímos literalmente uma semana antes de Israel declarar guerra contra o Hamas na Palestina. E nós visitamos, provavelmente, onde seria a casa de Jesus. Cafarnaum era uma cidade de praia, era uma praia grande naqueles dias. E imóveis à beira do mar, numa rota marítima de comércio, são imóveis mais valorizados, vocês devem saber muito bem disso. Mas não somente isso, a Bíblia diz que quando Jesus estava em casa, as multidões foram para a sua casa. Não sei se você parou para pensar, mas multidão não cabe em casa pequena. Então Jesus tinha uma casa na praia e tinha uma casa grande na praia. Então Jesus não está falando aqui sobre não ter casa. Quando aquele jovem diz, eu te seguirei para onde quer que fores, Jesus está dizendo, quer me seguir mesmo? Pois deixa eu te dizer uma coisa, hoje eu estou aqui, mas amanhã eu já estou aqui. Hoje eu estou nesse nível, mas amanhã eu já vou estar em um nível diferente. E eu não quero que você se acostume com aquilo que eu pedia de você, achando que é a mesma coisa que eu estou pedindo agora. Sabe aquele tempo de oração que você tinha quando você se converteu? Deus quer um nível maior de oração agora com você. Sabe aquele tempo de dedicação à palavra? Deus está dizendo, ei, eu não estou mais aqui, eu já estou levando você para um outro nível. E se você quiser me seguir, você precisa ser fiel no que eu estou te pedindo agora, e não naquilo que eu pedi a você há um tempo atrás. Precisamos ser sensatos para entender que as pessoas crescem. E para manter as parcerias com essas pessoas, nós precisamos crescer junto com elas também. Mas eu quero finalizar respondendo a terceira pergunta, porque eu falei que responderíamos a 3 perguntas aqui. Falamos sobre como nasce uma parceria, falamos sobre como se acaba uma parceria, mas qual é a melhor forma de fazermos parcerias? E para a gente entender isso, eu quero te mostrar 2 exemplos de unidade na Bíblia. O primeiro deles talvez você conheça como a história da Torre de Babel. Quem aqui já ouviu falar? Lá no livro de Gênesis, conta a história que os homens se reuniram. Posso descer um pouco aqui? E eles disseram, vamos construir uma torre que vai subir até tocar os céus. Deixa eu te perguntar algo. Vou saber se você é bom de Bíblia aqui. Qual é a história que está contando antes da história da Torre de Babel? Dilúvio. O que foi que aconteceu no dilúvio? A Bíblia diz que as águas cobriram toda a superfície da terra. E aí no segundo capítulo, no capítulo seguinte, os homens dizem, vamos construir uma torre que vai tocar os céus. Em outras palavras, eles estavam dizendo, não vamos depender do juízo de Deus. Mesmo que Ele mande um dilúvio, não vai mais cobrir a gente vai ter uma torre alta o suficiente para declarar a nossa independência. E é por isso que aquela torre, além de ser uma iniciativa humana, se rebelava contra o próprio Deus. Porque enquanto a gente vê na história da nossa nação, que o Brasil começou com um grito de independência ou morte, eu costumo dizer que no reino de Deus, independência é morte. Você não foi chamado para viver sozinho, você não foi chamado para viver independente. Você depende de Deus, você depende de outras pessoas, você depende do irmão que está do teu lado aí, ainda que você não tenha falado muito com ele, mas existe um milagre de Deus disponível para você na vida desse irmão. Lá em Babel a gente vê um modelo de unidade. Que modelo é esse? Os homens tentando tocar os céus. Mas a gente tem uma outra história também de unidade, que é a história do capítulo 2 do livro de Atos, que é a história do Pentecostes.
Eu costumo dizer, e você acredita que vai concordar comigo ao final, que Pentecostes veio corrigir o problema de Babel. Porque para pensar comigo, em Babel, as pessoas se reuniram para tentar tocar os céus. Mas em Pentecostes, as pessoas se reuniram esperando Deus agir para o céu tocar a terra. Para pensar comigo, em Babel, a gente vê a impossibilidade humana. Mas em Pentecostes, a gente descobre a possibilidade divina. Quando a gente olha para Babel, a gente vê pessoas de uma só língua se reunindo por iniciativa humana, e o final é línguas diversas, confusão. A palavra Babel significa confusão. Não se engane, é a mesma palavra que a Bíblia usa para falar de Babilônia. E Babilônia não foi só um império histórico que colocou Israel em cativeiro, mas Babilônia, no livro de Apocalipse, no capítulo 19, fala do sistema desse mundo, da confusão desse mundo. E um anjo diz: caiu a grande Babilônia, profere juízos contra esse sistema confuso, mas diz também: sai dela, povo meu, para que vocês não sejam participantes dos seus pecados, porque os seus pecados, a torre não, mas os seus pecados já tocaram os céus. Em Babel eles se reúnem falando uma só língua, e eles saem em confusão falando diversas línguas. Mas em Pentecostes, o defeito é corrigido, porque eles chegam falando línguas diferentes, mas todos eles se ouvem na própria língua. Aleluia. Mas veja a sutileza de Deus, veja como Ele corrige esse problema, porque Ele não coloca as pessoas de novo para falar um mesmo idioma, cada um ouve na sua própria língua. Porque se tem algo que a gente precisa entender sobre unidade, é que unidade não é uniformidade. Uniformidade quer dizer todo mundo igual. Agora, unidade, deixa eu dar um exemplo aqui do nosso ministério de música. Uniformidade seria, para eu ter uma canção, eu dizer que todo mundo tem que ser bateria. Uniformidade seria todo mundo ser bateria. Unidade é eu entender que existe bateria, que existe guitarra, que existe baixo. Não vou nem apontar os instrumentos para você descobrir como eu não sei de música. Mas que se esses instrumentos com o vocal estiverem debaixo de uma mesma melodia, de uma mesma harmonia, de um mesmo ritmo, nós vamos fazer a música acontecer. Unidade entende que você é diferente do seu irmão. Você tem uma história diferente, talvez alguns traumas diferentes. Você tem dons diferentes. Você tem um chamado diferente. Mas nós podemos estar debaixo de uma mesma visão nesse lugar. Aleluia. E fazer a música do reino de Deus ser tocada aqui. Quando a gente olha para Babel, a gente vê que o resultado foi desentendimento. Quando a gente olha para Pentecostes, a gente vê um entendimento mútuo. É a unidade que procede de Deus. A unidade que a Bíblia diz, por exemplo, em Salmo 133, que é como o orvalho de Hermon. Eu não sei se você já parou para meditar nesse salmo, mas o Monte Hermon, que se encontra a cerca de 2.200 metros de altura, é um dos montes mais altos de todo o Oriente Médio. E é aquele monte que faz com que Israel não seja como o Saara, um deserto contínuo. É por causa do gelo naquela altitude, que derrete e que desce como um orvalho, que existe o Rio Jordão, que existe o Mar da Galileia. É por causa daquele monte que aquele deserto se transforma em uma das maiores potências agrícolas da nossa atualidade ainda. E Deus está ensinando que a unidade é como o orvalho de Hermon, em outras palavras, a unidade que vem do alto.
ela é como um orvalho, como um rio que inunda um deserto. A unidade é como um orvalho que é derramado na terra mais seca, na terra mais improdutiva, e transforma na terra mais fértil. Em outras palavras, debaixo de unidade, os desafios mais difíceis, os solos mais inóspitos se transformam em lugares de grandes milagres. Aleluia, debaixo de unidade. Não importa quais são os desafios que essa igreja tem, não importa quais são os desafios que essa cidade apresente, debaixo de unidade, o orvalho pode fazer o rio de Deus fluir sobre desertos e transformar desertos em terra fértil. Não tem nada mais poderoso que a unidade, porque ali o Senhor ordena a bênção. Agora, em Babel, nós vemos um princípio muito interessante. A gente aprende uma lei. Sabe a lei da gravidade? Eu não sei se tem algo aqui que eu possa jogar, um papel. Eu ia pegar um celular, mas não era uma boa ideia. A lei da gravidade ensina algo para a gente, presta bem atenção. Em Babel, eles tentaram fazer de baixo para cima. Parceria de Deus não é networking gospel. Não é só técnicas e relacionamento. Tem a ver com algo que nasce de cima. A lei da gravidade ensina que tudo que eu jogo de baixo para cima vai cair. Guarda o que eu vou te dizer agora. Toda promoção, que é você quem tenta se promover de baixo para cima, não se sustenta. O título que você tenta dar a você mesmo, a posição que você tenta trazer para você, não se sustenta. Mesmo que você jogue com muita força, vai subir mais, mas em algum momento vai cair. Mas, como nós vimos em Pentecostes, a mesma lei, o mesmo princípio, diz que aquilo que cai de cima, fica. Ainda que alguém tente devolver, vai voltar. Ainda que você resista com mais força, demora, mas vai voltar. Aquilo que Deus estabeleceu sobre essa igreja, não tem como ninguém destruir. Aleluia. Queria que você ficasse de pé nesse momento, porque eu falei para você que existe um milagre disponível hoje para você. Eu não sei se você ainda está com vontade de tocar no seu milagre. Quem aqui quer pegar o milagre hoje? Aleluia. Eu não sei se alguma vez você já pegou, já sentiu um milagre na sua mão, mas hoje você vai pegar no milagre. Aleluia. Quem quer pegar no milagre? Dê a mão ao seu irmão agora. Aleluia. Sabe o que você está fazendo? Você está segurando um milagre na sua mão agora. Aleluia. Você está segurando um milagre agora. Você não tem ideia de quantas vezes o diabo tentou destruir essa vida que você está segurando aí, mas ele está de pé. Você não tem ideia de quantas vezes o diabo tentou adoecer essa vida, mas ele está em saúde divina. Quantas vezes o diabo tentou falir essa vida, mas ele está andando em prosperidade. Ei, você está segurando em um milagre agora. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: meu irmão, eu sou um milagre. Olhe para a pessoa do outro lado e diga: meu irmão, você é um milagre. E eu quero desfrutar desse milagre de Deus na sua vida. Aleluia. Você pode celebrar ao Senhor por esses milagres. Olha que igreja cheia de milagre. Tem um monte de milagre desse lado aqui. Tem um monte de milagre aqui. Tem um monte de milagre aqui. Aleluia. Eu não sei você, meu irmão, mas eu celebro isso. Se um milagre sozinho já é algo poderoso, imagina uma multidão de milagres em unidade. Aleluia, vamos fazer essa cidade tremer.
Vamos fazer o Senhor ser glorificado nesse lugar. Deixa eu bagunçar um pouquinho as coisas aqui. Eu quero que você saia do seu lugar e você possa abraçar um outro milagre nessa igreja. Enquanto nós vamos daqui a pouquinho adorar debaixo de unidade, eu queria que você expressasse uma palavra de gratidão. Talvez alguém que é um líder lá das crianças que cuida do seu filho, você nunca reconheceu. Alguém que cuida do teu carro no estacionamento, você nunca reconheceu. Alguém que te ensina nessa igreja, você nunca reconheceu. Alguém que simplesmente te abraça, dá um sorriso e você nunca reconheceu. Sai do teu lugar até outra pessoa. Diz a essa pessoa: muito obrigado por existir. Muito obrigado por ser um milagre na minha vida. Olha como é bom tocar em milagres no culto. Vamos desfrutar desses milagres, vamos adorar ao Senhor.